Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém. Espero que os irmãos estejam bem, para a honra e a glória de Deus. E antes de iniciarmos o vídeo, vou estar pedindo para os irmãos se inscreverem no meu canal e ativar o sininho de notificação e deixar o seu joinha para me ajudar. Hoje eu vou estar lendo o capítulo 4 do livro Procura-se Verdadeiros Adoradores. A verdadeira adoração é bíblica. O homem simplesmente não compreende que o que Deus entende por adoração e amor incondicional amor incondicional e não cultos e degamas. Não conheço outro prazer tão rico, tão puro, tão santificador em suas influências, ou ainda tão constante em seus benefícios, como aquele que resulta da verdadeira e espiritual adoração a Deus. A adoração cristã é a resposta obediente à palavra de Deus. A adoração a Deus significa também curvar-se diante da sua absoluta e última autoridade. Adoramos não apenas o seu poder, mas a sua palavra santa. O Salmo 19, por exemplo, louva a Deus primeiramente pela revelação de si mesmo em seus atos poderosos de criação e providência, verso 1 ao 6, e então pela perfeição de suas leis, verso 7 ao 11. Quando entramos em sua presença, extasiados pela sua majestade e seu poder, como ignorar o que ele nos diz? Portanto, no culto, ouvimos a leitura e a exposição da Escritura. Deus deseja que sejamos praticantes da sua palavra, não apenas ouvintes. Assim como, claro, que existem muitas maneiras de adorar. Podemos adorar cantando, orando, meditando na Escritura, dizimando e etc. Porém, independente do tipo de adoração, existe um ingrediente indispensável e insubstituível: o amor. As pessoas hoje, principalmente os jovens, dizem que vivem numa geração de apaixonados. A cantora Aline Barros, por exemplo, canta uma música com o título de Apaixonado, cujo refrão é: apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Sei que muitos jovens adoram esses refrões de efeito. Aliás, você já notou como se emprega o verbo adorar? Para tudo, menos em relação a Deus. Eu adoro cantar, adoro dançar, adoro ouvir música, adoro caminhar, adoro ficar com aquele garoto. Quando alguém vai falar do Senhor Jesus, o único digno de toda a nossa adoração diz: estou apaixonado. É claro que esta expressão é empregada com uma boa intenção. Porém, adorar a Deus é amá-lo acima de todas as coisas, é muito mais que estar apaixonado. Afinal, não se vê na palavra de Deus o Senhor expressando paixão por nós? Ele expressa o seu amor, que é infindável, e diz que nada pode nos separar desse amor. Romanos 8, verso 39.
Quem é apaixonado por Deus é desconhecido dele. A paixão, por definição, é irracional, ao contrário do nosso culto a Deus. Romanos 12, verso 1. A passageira e não leva em conta princípios. A adoração deve ser perene e verdadeira, de acordo com a palavra de Deus. Jó 4, verso 23 e 24, Salmos 19, 105. A paixão é um sentimento que não passa da alma e do corpo. Já a adoração envolve espírito, alma e corpo, principalmente o espírito humano. Salmos 57, verso 7. A paixão exige reciprocidade. A adoração deve ser voluntária, sem segundas intenções. Jó 1, verso 20 ao 22. A paixão é também um sacrifício que pode ou não ser correspondido. A adoração verdadeira nunca fica sem resposta da parte do Senhor. A paixão muda de objeto, ou seja, é possível se apaixonar por um e por outro com o decorrer do tempo, mas a adoração é exclusiva ao Senhor teu Deus. Adorarás e só Ele servirás. Mateus 4, verso 10. Sem o incentivo do amor por Deus, o culto não passa de palha, pura casca, inseto de qualquer valor, podendo até se tornar um culto a Satanás. Uma adoração que se realiza sem objetivo de expressar e aumentar nosso amor por aquele de quem e por meio de quem e para quem são todas as coisas. Romanos 11, verso 36. Falha completamente, deixa de ser culto a Deus, pois carece de essência, que é o amor. Ora, quando se trata de amar por pessoas amigas ou entes queridos da família, não encontramos dificuldades de entender o sentido de amar, mas como se há de amar a Deus, a quem ninguém jamais viu. Jó 1, verso 18. Como havemos de colocar o Senhor no centro da nossa adoração? Ou como nutriremos o amor que venhamos a oferecer a Deus, sendo nós pecadores, enquanto Ele é Espírito infinito e mora na luz inacessível? Como faremos de Deus o Senhor absoluto da nossa existência? A resposta é simples, através da sua palavra. Sem a sua palavra não podemos conhecê-lo. Logo não podemos adorá-lo, tampouco amá-lo. Por isso, afirmo, sem titubear, que nenhuma canção extra-bíblica ou antibíblica está louvando ao Senhor, por mais bela e poética que venha a ser. Não podemos procurar tão somente a palavra de Deus como guia da nossa adoração, mas procurar encher a adoração com a palavra de Deus. O texto de Daniel 3, do verso 1 ao 15, nos ensina que a religião de Nabucodonosor era caracterizada não somente pela adoração à imagem por ele exigida, mas também
e principalmente pela exagerada utilização dos mais variados instrumentos musicais daquela época, o que induzia as multidões a prestar culto àquele deus pagão. Não havia prédica ou passagem, mas somente o sinado dos instrumentos. Era a musicalatria, isto é, adoração ou idolatria à música. O valor que davam à música era tão grande de que, certo modo, superava até mesmo a adoração à imagem. Diante do exposto, entendemos que somente havia adoração se primeiro houvesse música. Eles valorizavam mais a música do que a adoração. Era um culto somente externo, emocional, com sinados musicais em seus ouvidos, porém sem qualquer conteúdo espiritual para alimentação e regozijo de suas almas, que continuavam vazias, desprovidas das realizações e convicções eternas. Embora milênios tenham se passado, verificamos que muita tristeza e sem nos conformarmos que, com poucas exceções, o mesmo espírito que prevalecia naquelas reuniões tem invadido uma parte considerável das nossas igrejas em seus cultos a Deus. A preocupação demasiada com o louvor que praticamente ocupa quase todo o tempo da reunião, em detrimento das oportunidades para testemunhos das bênçãos recebidas, manifestação dos dons espirituais, o tempo suficiente para a exposição da palavra de Deus, pela qual é gerada a fé nos corações. Romanos 10, verso 17. Tal atitude tem privado o povo do mais importante no culto, que é a manifestação do sobrenatural de Deus na reunião. Vivemos em nossos dias a religião de Nabucodonosor, infiltrada disfarçadamente em nossos meios. Estamos vivendo numa geração de apaixonados por geração de fãs, uma geração onde tudo é gospel. Qualquer coisa no mundo somada com a palavra gospel é tida como adoração. Por exemplo, o rank, originado nos Estados Unidos da América por uma geração de jovens alucinados na década de 50, somando a palavra gospel, logo ganha espaço nos cultos. Uma sex shop, loja especializada em artigos para sexo, única com a palavra gospel, logo ganhará dezenas de crentes como clientes. Na mesma forma, o polidense, isto é, uma dança sensual onde se utiliza um poste ou barra vertical, que é comumente associado ao ambiente de strip dance. Polidense, terá uma mudança nessa associação se for seguida da palavra gospel, como anda fazendo algumas igrejas. Até mesmo os filmes pornográficos já estão ganhando uma versão gospel. Acredite se quiser. Shows
originalmente criados para exibir dons artísticos, ganharam a versão gospel. Substituíram o louvor pelo show. E, infelizmente, o que muitos não entendem é que nem todos os ritmos musicais servem para adoração. Na verdade, Deus criou a música, não os estilos musicais. O diabo é o homem que não são criativos, E a música é como o alfabeto, é com as letras de A a Z. Pode-se escrever eu adoro Jesus ou eu amo o diabo. Da mesma forma, com as mesmas notas musicais, expõem-se músicas que agradam a Deus ou a Satanás. Temos que nos preocupar com as letras. Elas devem ser bíblicas. Contudo, as letras por si só não purificam a música. Afinal, qual é a diferença entre Eguinha Pocotó e Passinho do Abençoado? Nenhuma. Funk é funk, independente das letras, independente se é gospel ou não. Diante disso, as músicas têm prazer pelas letras e também pelos ritmos. As canções devem harmonizar letras e música, o que não vem acontecendo em nossos dias, posto que substituíram Cristo pelos cantores famosos, a Bíblia pelas frases de autoajuda. Essa geração precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor. Era neste tipo de louvor que o saudoso pastor americano Davi estava pensando quando afirmou na sua primoriosa obra, tocando a trombeta em Sião: Satanás está por trás deste tipo de louvor. É que ele quer que lhe seja prestado. Ele irá até os extremos para corromper o verdadeiro louvor ao Senhor. O inimigo está levando vantagem em sufocar o real louvor em espírito e em verdade. É chocante eu ouvir pais e pastores dizendo-me: não julgue desta maneira. Eles deviam obedecer à palavra de Deus e julgar segundo a reta justiça, para não perderem seus filhos ante as seduções do mundo. O pastor Renato enfatizou que, do jeito que as coisas andam, daqui a pouco ouviremos o seguinte testemunho: acordei esta manhã e fiz minha oração gospel. Liguei o som e botei um CD gospel. Enquanto colocava minha roupa gospel, ao sair de casa, parei numa banca de jornal, onde comprei uma revista de música gospel e outra de fofocas gospel, que fui lendo enquanto viajava de ônibus até o centro da cidade. Parei de ler enquanto reparei em uma garota gospel, muito gatinha, de piercing gospel, calça e mini blusa gospel. Comecei ali mesmo, no busão, uma paquera gospel, e perguntei à garota gospel se queria ficar comigo. Queria ficar comigo. Ela, como ficante gospel, topou. Convidei-a então para tomarmos um refrigerante gospel em um barzinho gospel super badalado que conheço. Depois fomos a um cinema gospel, onde no escurinho pude
então dar uns amassos gospel. Mão gospel boba para cá, mão gospel boba para lá. Estávamos a 1000. Depois do cine, resolvemos ir até uma balada gospel, descarregar nossas adrenalina, toda em uma danceteria gospel. Show de balada, demais. Ficou tarde e não deixei a gata ir para casa. A convenci que, sendo eu um cara gospel, não iria só ficar com ela, mas que logo assumiria o namoro gospel. E com base nessa promessa, a convenci a esticarmos o nosso programa gospel, levando-a até um motel gospel, onde fizemos um amorzinho gospel. A acompanhei depois até em casa. Ela me convidou a entrar. Conheci seus pais, crentes, liberais, não muito gospel, mas gente fina. Subimos até seu quarto, pois ela queria me mostrar o seu cantinho gospel. Notei nas paredes pôsteres de seus artistas gospels preferidos. Ela me mostrou sua coleção de CDs de reggae gospel, rap gospel e música eletrônica gospel. E vi que ela registrava todas as suas aventuras gospels com as carinhas gospels que conhecia. Fiquei imaginando como o meu nome e o meu juntos preencheram as próximas páginas daquele caderno gospel. Vivemos num mundo gospelizado. Tudo isso por falta de conhecimento da palavra de Deus. Tudo isso porque os crentes abandonaram as sagradas escrituras. Se esses modíssimos secularismo e fantasismo não tivessem ocupando o lugar da exposição das Sagradas Escrituras, não estaríamos com tantos crentes hackeados espiritualmente por falta de alimento, ou seja, por falta da palavra. Falta pão na casa do pão. Em decorrência disso, muitas pessoas têm buscado saciar sua fome espiritual na igreja, mas não encontram naquele o pão da vida. Encontraram muito do homem, pouco de Deus. Muito ritual, pouco pão espiritual. Muito da terra, pouco do céu. Estamos substituindo o pão do céu por outro alimento. Os pregadores pregam para agradar e não para desafiar. Dão palha em vez de trigo ao povo. Estão pregando saúde e prosperidade, e não sobre a cruz de Cristo. Prega-se os direitos dos homens, não a soberania de Deus. Prega-se sobre libertação e não sobre arrependimento e conversão. Prega-se em um outro evangelho e não o evangelho da graça. A igreja existe não para oferecer extremamente melhor de autoestima, mas sim para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassar. Não sou contra a música. Não tenho dúvidas de que o louvor tem um valor importantíssimo nas reuniões. Isso quando é feito na hora e no tempo oportuno.
Porém, quando realizado de modo exagerado, desaberbado, ou em vez de ajudar, acaba prejudicando. Uma vez que, sem alimento ou mal alimentado, o povo de Deus acaba sendo presa fácil para Satanás. John disse que as missões não representam o alvo fundamental da igreja, mas a adoração, sim. As missões existem porque a adoração, esta sim, é fundamental, pois Deus é essencial, não o homem. Quando a história fechar sua cortina e os incantáveis milhões de ritmos estiverem perante ao trono de Deus, não haverá mais missões. Eles representam, no momento, uma necessidade temporária, mas a adoração permanece para sempre. A adoração é o combustível e o alvo das missões. Fazemos missões para que os povos se prostrem e adorem ao Deus vivo. O alvo das missões é a alegria dos povos. Na adoração a Deus, adoramos a Cristo por meio da sua palavra pregada e levamos outros a adorá-lo. Se a glória de Deus não for colocada acima, tudo bem, do homem, Deus não será devidamente honrado. Sempre que a obra missionária avança com firmeza, é porque houve profundo zelo e amor pelo nome e pela glória de Deus. E enquanto o nosso amor por Deus é acentrado, que o nosso amor pelos perdidos é despertado. Verdadeiros adoradores são missionários por excelência. Verdadeiros adoradores pregam o Cristo crucificado. Deus nos chamou no mundo para sermos verdadeiros adoradores, para sermos proclamadores das boas novas, da salvação do mundo. Não somos apenas receptores, mas também canais de graça de Deus. Somos embaixadores em nome de Deus. Somos luz para as nações. A obra missionária é uma tarefa imperativa, intransferível e inadiável. Para ser um missionário, antes de tudo, é preciso ser um verdadeiro adorador. Infelizmente, nem todos os missionários são verdadeiros adoradores, mas todos os verdadeiros adoradores são missionários. Por isso que todo verdadeiro adorador tem um profundo desejo de conhecer a palavra de Deus, para assim levar outros a adorar o Eterno. Se não estamos interessados na palavra de Deus, não podemos estar interessados nele. E se não estamos interessados nele, não podemos adorá-lo verdadeiramente. Há pessoas que pensam que na aula de música que se gera adoradores. Que engano! A aula de música gera cantores, músicos e etc. Os verdadeiros adoradores são gerados quando buscam o Deus da sua palavra, uma vez que foi nela que ele se autorrevelou. Todos os verdadeiros adoradores amam a Bíblia incondicionalmente, meditam nela de dia e de noite.
posto que não adora sem ou fora da palavra de Deus. Enquanto escrevia este livro, fiz algumas postagens polêmicas no Facebook. Uma delas foi receba a cura, receba unção, receba unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, haja unção. Tal atitude foi com o intuito de comprovar o que já suspeitava. Os crentes defendem mais as músicas do que a palavra de Deus. Defendem mais os cantores, compositores, do que o Deus da palavra. A Bíblia diz: não podemos ir além do que está escrito. E a palavra de Deus nos fala de apenas uma unção. Em toda a Sagrada Escritura, este termo nunca aparece no plural, o que detona que há somente uma unção, a qual deixarei João responder. Tendes a unção do Santo, que é Santo, o Espírito Santo. Esta é a única e suficiente unção. Mas, infelizmente, alguns não satisfeitos com a unção do Santo precisam inventar mais algumas. Não há dúvida que estamos vivendo os últimos momentos da igreja, pois o esfriamento espiritual é notável em nosso meio. Creio veementemente que grande parte deste esfriamento espiritual, falta de amor, apostasia e muitos problemas eclesiásticos decorrem, de fato, da igreja ter abandonado as Escrituras e caminhado segundo as suas próprias convicções. Por isso afirmo: ou o nosso culto é bíblico ou é anatêmico, ou uma coisa ou outra. Os princípios que regem o culto, assim como a adoração, precisam ser caminados emanados da palavra. Deus não aceita fogo estranho no altar. Deus não aceita sacrifícios impuros. Deus não aceita nada menos que o melhor. O culto precisa ser como a adoração, de todo o coração, com sinceridade, com zelo, com amor, com alegria e com deleito. O profeta Malaquias, o profeta Malaquias 1, verso do 1 ao 14, é enfático ao afirmar que Deus não aceita nada menos que o melhor. Charles interpreta e pensamento do profeta dizendo que é melhor não oferecer sacrifício do que fazê-lo em vão. E outra palavra, é melhor não adorar do que adorar a Deus fora da palavra. Acredito que tenha sido neste contexto que o pastor Renato Verges afirmou: infelizmente, em nome de uma pessoa espiritualmente circenso, ligamos
o nosso achômetro na tomada da sintologia, esquecendo de fazer da palavra de Deus referência para as nossas vidas. Mas do que nunca torna-se necessário que redescobrimos a importância e a centralidade da palavra de Deus. Em tempos como este, o mister que sejamos como os de Bereá, ou seja, fazendo a palavra de Deus a bússola que norteia os nossos passos e caminhos. Por isso, caro leitor, se você é um amante incondicional da palavra de Deus, parabéns! O primeiro passo para uma verdadeira adoração já foi dado. Caso não, ainda há tempo, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Neste caso, e voltando que se avança. Irmão, espero que os irmãos fiquem com esse capítulo guardado no seu coração e que a gente venha voltar ao primeiro amor, a Deus, venha nos examinar. Isso serve tanto para mim quanto para os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa palavra guardada no seu coração. A paz do Senhor Jesus, fique com Deus.